Pessoal, estou aqui com o Joaquim Emídio. Ele é músico, percussionista, educador musical. Joaquim, queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, da sua jornada com a música acadêmica. Eu comecei na música numa instituição que era a antiga ULM. Se chamava ULM, era a Universidade Livre de Música, né? Depois ela se transformou em EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. Legal. Então, assim, eu tive muita influência de duas irmãs. Eu tenho três irmãs, né? Meus pais também, mas eu tenho duas irmãs que se formaram também em música. Então, quando eu era molequinho, elas já estavam na faculdade e tal. Isso, de alguma forma, influenciou, assim. Mas sou muito grato, sobretudo, pela a minha mãe, assim, que me levava para a escola de música e tal, né? Então, foi meio por aí. Então, teve essa incursão já bem cedo institucional, né? Mas também era uma coisa de casa, assim, né? Já era seu ambiente, ele já tinha Do contato ambiente. desde cedo. Já era Legal. favorável, Legal. Com certeza. Mas aí foi isso. Fiquei aprendendo percussão, estudei percussão lá na EMESP com Ari Colares. Legal. Percussão popular, né? Aí depois fui expandindo. Aí estudei bateria um pouco, fui participar de orquestra voluntária, assim. Participei de uma orquestra quando tinha 11 anos, assim, mais ou menos. Só, era uma né? orquestra. Mas era uma orquestra de uma igreja presbiteriana que tem lá em São Paulo. Legal. Eu não sou religioso nem nada, mas tinha essa orquestra que você podia chegar e tocar, assim, independente da sua idade e do seu nível. Legal. Então era legal, porque tinha gente lá que sabia muito, gente que estava começando, né? Vários níveis, né? Foi um bom jeito de ter contato com um repertório sinfônico, assim, né? Com um grupo grande, com vários naipes, né? Esse tipo de coisa é muito legal. Sempre. Mas aí depois comecei a trabalhar como músico em evento, em festa, casamento, toquei muito, já bem cedo, assim, com uns 13, 15 anos. Paralelamente tinha banda de rock também. Olha só, legal. E aí foi meio isso. Aí com 18 anos eu entrei na faculdade, porque eu queria fazer faculdade de música, né? E aí eu já tava com um repertório bem amplo, assim, né? Gostava de muita coisa, fazia muita coisa e queria muito entender melhor o lado da música experimental, nova, da música de criação, assim, né? Então eu fui meio que, ao mesmo tempo também, era muito novinho, eu ainda sou novo, né? Mas você vai sendo levado um pouco também pelas pessoas. Você totalmente. Você tem aula com alguém, aí você toca com alguém. Cada hora uma influência vai chegando, você vai, deixa eu ir por aqui e tal. Isso, legal. Aí fui para a Unesp, porque tive um professor que foi da Unesp, então lá na Unesp tem um grupo muito forte de percussão, que é o grupo PIAP. Legal. Que tem essa força de estrear obras, né? Trabalhar com compositores e compositoras em música nova e tal. Então, eu lembro que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu fui ver o Piap, e aí eu fiquei louco, assim. Falei, nossa, quero entrar na Unesp. Brilhou os olhos e é isso que eu quero. Legal. Aí, desde então, o que mais? Tô falando. O que mais? Eu quero saber tudo, vai contando. Tudo um resumão aí. Aí fiz graduação, né? Na graduação, comecei a estudar composição. A minha graduação foi em bacharelado em música, né? Em percussão, habilitação em instrumento, percussão. Mas aí eu comecei a compor, assim, com seriedade, assim, estudar composição, fazer aula, tal. E tive aí alguns grupos e algumas colaborações, projetos que eu pude escoar isso, assim, né? Tocar essas composições e tal. Então, entre eles teve o Trio Girassol, que uma galera lá de São Paulo. Trabalhei com um ateliê contemporâneo na Escola Municipal de Música. Tinha o Coletivo Capim Novo, que eram pessoas ali de São Paulo também, compositores, instrumentistas, que a gente se juntava. Então, todos esses grupos são grupos que eu passei, assim,
e que de alguma forma existem, mas não E eram muito diferentes, assim, uns dos outros, ou eram meio parecidos? meio parecidos, às vezes eram as mesmas pessoas, assim. Tá, entendi. Então, por exemplo, o trio Girassol era eu, a Luísa e o Rodrigo, né? A Luísa é cantora, o Rodrigo toca cello, violoncelo. Nós três já tínhamos trabalhado com o coletivo Capim Novo antes, Legal. que é um coletivo maior, com várias pessoas. Uhum. E aí nós três a gente resolveu fazer um grupo, nós três. Entendi. Assim. Reduziu Por exemplo, um pedacinho. Tá, entendi. Mas aí, nos últimos anos, aí eu acabei seguindo carreira acadêmica na Unesp mesmo, fiz mestrado. Aí, durante o mestrado, pesquisei música com poesia, né? Legal. Música para percussão com bonito. Poesia. Legal. Que era algo que eu já fazia nesses grupos, assim, certo. né? E aí, meio que tive uma incursão pela cultura chinesa. Então, eu meio que juntei isso, assim. Eu comecei a trabalhar com a comunidade chinesa em São Paulo, numa escola, que eu comecei a dar aula de música, né? Legal. E aí tinha uma escola da comunidade lá que eu comecei a dar aula lá de bateria para os alunos. Os alunos eram todos bilíngues e tal, tipo, de filhos de pais vindos da China recente, assim, né? Sim. Então, gente que ainda estava aprendendo a falar português e tal. Sim. E aí eu meio que me encantei um pouco por esse ambiente comunitário, linguístico, assim, interessante, né? E aí eu comecei a estudar chinês. Gente, que loucura, imersão. Só que aí teve uma coisa. No grupo PIAP, eu também tinha tido algum contato com cultura chinesa, porque o grupo PIAP ele tem uma parceria com o Instituto Confúcio, que é um instituto de língua chinesa aqui no Brasil, presente em várias partes do Brasil, né? E o PIAP ele meio que tem uma parceria de todo ano ter um evento de música chinesa para percussão. Que massa, que massa. Então eu já tinha participado disso em outros anos, outras edições, né? Aí quando eu comecei a estudar chinês, a coisa se intensificou assim um pouco mais. Entendi. Nossa, muito legal. É um percurso que eu não imaginaria assim, naturalmente, né? Mas é muito legal. Até assim. para pessoas acadêmicas assim é um pouco diferente também. Nossa, quem tá super denso, assim. Gente, vai falando muita coisa. É muita coisa. Nossa. E você tá hoje pode me interromper. E tá com quantos anos hoje você? Eu tô com 28. E já fez tudo isso? Caraca. É que eu nunca parei também, né? Sempre foi o seu lance, né? Talvez uma hora eu tire um tempo sabático aí, depois da UFMT. Quero ver. Olha, e a gente tá gravando aqui na UFMT, né? Onde você tá dando aula agora. Isso, vim pra cá. E aí tá na loucura. A UFMT foi assim. Eu tô agora como estudante de doutorado na Unesp, então agora no doutorado a minha ideia de pesquisa é entrar muito na música chinesa mesmo. Agora mergulhar mesmo nisso, né? Legal. E trazer, de alguma forma... Porque são poucas pesquisas no Brasil, né? A gente, mesmo na formação... Não, é bem específico. Para quem estuda música, por exemplo, né? Sim. A gente tem uma formação muito do que veio da Europa, né? Até o próprio curso de música... A maneira como é ensinado, né? O curso de música na universidade, por exemplo, né? No Brasil, ele é muito recente, né? Sim. Tipo assim, anos 70, por aí, que a coisa começou a... vir, de fato. Ter graduação em música, né? É muito diferente você pensar, por exemplo, medicina, esses cursos clássicos, né? Direito, medicina e tal. E, de alguma forma também, no Brasil teve uma transferência de um modelo que era conservatorial, né? De aprender música no conservatório, que é esse modelo europeu, né? Que é técnico também. Sim. Não falando que é ruim ou bom, né? É o que aconteceu, historicamente. Então, esse modelo foi transferido para a universidade. Total. Então, isso gera algumas questões, né? Sim, claro. Você vai se questionar, por que tem que ser assim? Porque o currículo vai ser moldado a partir disso, exato. Tudo, né? E até hoje tem reflexos, né? Porque, por exemplo, o músico vai para a universidade, às vezes
a nossa formação é muito técnica, quem toca, assim, né? Tipo, precisa tocar, estudar muito para tocar. Sim. E às vezes nesse âmbito mais de música de concerto, né? Na falta de um outro nome melhor, as pessoas querem muito passar num teste de orquestra, sabe? Uma coisa muito física, assim, quase de atleta. Sim, caramba, né? Então, na universidade, não é exatamente isso também, porque você entra na universidade não é só para, sim, né, tipo, se desenvolver tecnicamente. A ideia é você desenvolver senso crítico, um monte de outras habilidades não sociais. Não só a técnica. É muito além disso. Universidade, né? O seu sim, nome. Então, sim. Então tem essas questões. Então você imagina, a música chinesa é uma coisa muito distante desse universo. Muito, muito. Até música brasileira, se você for pensar, a música brasileira dos saberes populares, ainda tá... Sim, incipiente. Exatamente. Então é algo que eu tô no meio desse problema aí, dessa questão. Não, mas que bom que você tá no meio desse problema, dessa questão, ótimo. porque se ninguém traz, né, fica naquele hiato ali, parado, ninguém questiona, ninguém traz, então é muito interessante você trazer esse outro lado e questionar o ensino também de alguma maneira. Por que tem que ser assim? Então, e é muito doido, porque tem que estudar muito para fazer isso também. Nossa, eu imagino, porque não você adianta... tá dando a sua vida literalmente para isso, então... porque não adianta ir só peitar e falar, não, porque tá tudo errado, né? Então... Vai lá e faça a sua parte também. Enfim. Mas especificamente sobre a música chinesa, né? Eu tô estudando um período e um lugar específico, né? Sim. Que é em Wuhan, na China, né? Tá. Tem um jogo de sinos. Que legal. Que existe lá, que ele tem mais ou menos os primeiros, assim, surgiram há 3.500 anos. Nossa. Então, esses sinos, eles foram muito importantes para a história da música na China, de modo geral, porque eles foram determinantes para formulações teóricas e no sentido de descobertas musicais. Então, por exemplo, você imagina as escalas, né? Você tem... aqui no Ocidente a gente tem do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né? A gente tem essa coisa, assim. Sim. E na China teve essa descoberta também. Nossa, tem sons que podem ser organizados de forma escalar e aí você forma melodias, né? Então os sinos, eles foram importantes no sentido de descobrir essas escalas. Tá certo. Essas outras formatações, assim por dizer, né? Não sei se Isso. é do termo correto. Isso. Tá bom. Por assim dizer. Então, por exemplo, né? Você tinha um sino lá, aí o sino ele tem uma ressonância, né? Igual, por exemplo, um instrumento de metal, né? Sim. Né? Você tem aqui uma... Né? Esse aqui é um instrumento bem afinado, digamos assim. Tá. Ele tem uma afinação específica que ele vai ter uma notinha só, assim. Entendi. Agora, o sino, ele vai ter um som mais complexo. Tá. Ou seja, em uma tocada que você vai dar, você vai conseguir ouvir uma ou mais notas, várias notas. Entendi. Não é constante, né? Uma nota constante. Ela vai ser constante, mas ela vai ser variada, assim. Certo. Como se você ouvisse um acorde e não uma nota só, entendeu? Entendi. Legal. Então isso foi paralelamente sendo descoberto com a própria confecção dos sinos, porque se você formata ele de um outro jeito, se ele é mais abaulado, ou se ele é mais reto, ou se ele é assim ou assado, isso vai mudar. A estrutura vai determinar o som. Legal. Exatamente. Então, isso tem uma história muito rica na China, que a gente não tem muito acesso. Sim. Né? Por exemplo, na Europa, esse processo de descoberta, ele se deu muito a partir de instrumentos de corda. Né? Tem até os experimentos do Pitágoras, por exemplo, que ele fez com um monocórdio, né? Que é uma corda só, e aí ele era um matemático, né? E aí ele descobriu lá que se você dividir a corda ao meio, você tem uma oitava. Olha. Se você dividir ela em 3, você vai ter a quinta do som. E aí
foi descobrindo as escalas desse jeito, né? Sim. Tem uma outra coisa também, como a gente também está falando de um tempo muito antigo, tanto na Europa quanto na China, tem problema de fontes, né? De documentos e tal. E porque teve muita coisa se perda, perdeu, né? sim. Queima de arquivo, né? A gente sabe bem disso. Processos históricos aí que, putz, às vezes não tem o que fazer. Mas o fato é que esse conhecimento na China, ele é muito estruturado para quem está na China. Assim, Você vai lá na biblioteca, tem. Falando dos Pra gente tá mais distante isso, a né? gente praticamente... E o acesso a isso, não tem. Temos você agora para trazer pra gente. Sem querer também ter essa pretensão de... Mas de qualquer maneira você tá trazendo. Né? E é muito legal. Porque mesmo você pensa assim, a gente tá em 2025, tem internet, tem IA, tem um monte de coisa, né? Mas não substitui, não, né? A pesquisa é outra o acesso, coisa, total. Não depende só disso, né? Não, jamais. Jamais. Mas, vou me empolgando aí. Não, mas é ótimo, é ótimo. Mas, disso tudo que você me falou, né, desse mega espectro, dentro disso tem algum compositor, algum músico que é tipo uma influência, uma referência pra você, assim? Existe? Tem alguns? Vários. Fala alguns. Quero saber. Posso falar de duas ser. pessoas que são muito fundamentais, mas aí tem razões. Esse tipo de pergunta é muito pessoal, né? Não, mas eu gosto de fazê-la porque justamente é pessoal. Pra falar da minha personalidade. Total. Sim, sim. Então tem uma pessoa que é o Thelonious Monk. Então o Thelonious Monk, ele é uma figura assim que foi muito importante na minha formação por causa por causa da minha mãe, né? Minha mãe, ela comprava uma coleção de CDs de jazz. Que baita mãe que você tem, cara. Não, foda. Nossa, meu Deus. Sim. Aí ela me dava uns discos de jazz de uma coleção que saía no jornal, assim, na banca. Que legal. E aí tinha o Thelonious Monk e tal. Tinha lá Coltrane, tinha tudo, assim. Você pirou no... Só que o Monk era meu favorito, assim, porque tinha uma certa espontaneidade e a liberdade também. Que me encantava, assim. Nesse disco específico, também tinha o Milt Jackson no vibrafone, junto. Legal. Que era uma coletânea e tal, mas várias faixas tinha vibrafone. Então eu já era bem ligado com percussão, então eu já, aí eu... Já se amarrou pirei no Monk. Desde o início. E o Monk tem essa coisa um pouco conceitual dele também, que como performer, né, era muito... As performances muito marcantes, você vê nos vídeos, assim, né, nos documentos e tal, que a gente tem acesso, assim, né, na turnê pela Europa, levando quarteto, quinteto. Você vê que a performance é uma figura, né? O cara, tipo, o jeito que toca, ou o jeito que ele entra no palco, que sai. Muito próprio dele, né? É muito, muito original, Mas ele tinha uma coisa de pensamento, assim, também. De alguma forma, advogar por uma certa liberdade, assim, né? Que no contexto dele, eu acho, no jazz, e certas correntes ali contemporâneas dele, como o bebop, né? Esse tipo de coisa, em vários lugares e tempos, vai criando um certo igrejismo, assim, né? Uma certa dogma, né? Sim. Né? Se você é inserido, se você toca daquele jeito, se você cumpre uma certa cartilha, assim, né? Então, o Monk, ele era muito... meio anárquico, assim. Tinha essa coisa que eu acho muito, muito preciosa, assim. Sim. Sempre. De fato, é muito. E aí tem um paralelo dele que é um paralelo brasileiro, que é o Hermeto, né? Aí o Hermeto, assim, Gênio. Foi outra influência, assim, não só pela abertura, né? Acho que tem essa mesma... dialoga muito com o Monk nesse sentido de... Ele tem o vocabulário próprio dele, música universal, tal, do Hermeto, né? Sim. Mas que, a despeito
do que é uma coisa ou outra, assim, eu acho que tem muito a ver, assim, um com o outro, assim. Não, total. É, Percebo isso também. Uma certa liberdade na maneira de fazer. Tipo, olha, eu vou isso. fazer assim e vai ser assim. Experimentar também na medida do Ser possível. você mesmo, Exato. né? Não você tentar O que querem que copiar você alguém, seja, exato. para ser aceito, mas você meio que encontrar a sua voz, assim, coisas que parecem até um pouco clichê, Uhum. mas é super difícil, né? E eu acho que o meio musical, ele é muito... se você se deixar levar, assim, a última coisa que você vai encontrar é a sua originalidade. Você sempre vai estar tendo aula com alguém, aí você vai ficar se espelhando, Vai ter alguma influência de alguém em algum nível. mesmo que você seja o mais independentezão da... Não tem como, né? Você vai estar bebendo de alguma fonte ali. Sempre. Inevitável. Mas é essa coisa também de você... A gente nunca tá 100% inventando a roda, né? Acho que isso não existe. Não. Mas meio que você... É uma descoberta, né? Que leva a vida inteira. A partir disso, né? Com isso, o que você faz? Como você vai seguir? E onde você tá naquilo também, que é você também... Por exemplo, você me perguntou, eu tô referenciando aqui 2 pessoas que foram fundamentais para mim. Mas além delas, tem muitas outras, né? Sim. Então, sempre que eu tô tocando ou que eu tô criando uma coisa, né? Que eu tô apresentando, falando que é meu, eu não tenho como eu me dissociar Tem uma bagagem gigantesca por trás. Sim. São coisas que às vezes você nem tá consciente, né? Às vezes tá no ar ali. Total. Tá, sabe? Tá permeando, né? Muito bom. Por aí. Eu gosto muito disso. E esses instrumentos aí, vamos dar uma mostrada? A gente tá com um monte de coisa aqui, se você quiser falar um pouquinho também. Vamos. A gente tá aqui na sala, tem vários instrumentos, né? Vamos mostrando por partes. Esse daqui que a gente tá, né, atrás, são os tímpanos, né? São 4 tímpanos. Tem 5 aqui, na verdade, mas geralmente... É suficiente, 4. Geralmente se usa 4 nas orquestras sinfônicas, por exemplo, né? É um instrumento... Ele tem uma origem janissária, isso quer dizer que é uma origem de cavalaria, né? São instrumentos que lá no século 10, 11, na Europa, tal, com os Europa e Oriente Médio também, né? Tinha as cruzadas e tal, né? E esse tipo de instrumento era usado para dar ritmo, avisos, comunicação, ou mesmo comunicação com oponente, né? O exército. Então, eram tamborzões assim, como esses, só que colocados em cima do cavalo ali. Nossa. Imagina, né? Que loucura. E aí ele foi sendo incorporado pelos grupos orquestrais, né? Legal, e com isso foi também desenvolvendo a estrutura dele e tal. Os tímpanos modernos, atuais, eles têm, na orquestra, eles têm uma função rítmica e harmônica. Então eles são tambores que você consegue afinar, né? Por exemplo, né? Você consegue ter um intervalo, pão, pão. Então geralmente você tem lá uma sinfonia, tal, sinfonia de Mozart. Aí tá numa tonalidade X. Então o timpanista vai lá, afina naquela tonalidade e ele vai tocar junto, né? Por exemplo. Né? Eu não sou um especialista na percussão orquestral, né? Já toquei em orquestra jovem. Imagina se fosse. Não, é porque tem gente que sabe de cabeça, assim. Entendi. Não, porque Mozart, sinfonia tal. Eu não tenho essa... Mas já toquei, assim, né? E aí, tem essa coisa de mudar de afinação. Então, imagina, na época do Mozart, você ainda tinha tímpanos que você tinha que manualmente mudar de nota. Nossa. Igual no tambor de bateria, por exemplo, né? E tal. Aí, mais pro século já 19, 20, assim, foram desenvolvendo esse mecanismo de pedal. Que aqui o pedal, você pode deixar a nota mais grave, né?
isso, a pele ela tá solta, né? Então ela vai ficar mais grave. Conforme você aperta, pressiona, ele vai esticando a pele. E aí, com ele pressionado, você consegue uma nota mais aguda, né? Legal. Então isso vale para todos. Por exemplo, aqui, se eu quiser, né? E aí o diâmetro dele, o tamanho, vai criar, os tamanhos diferentes vão criar um leque de sonoridades ou de alturas, né? Alturas, de tá tessitura que a gente chama, né? O mais grave que você conseguir e o mais agudo. Tá certo. Aí você tem aquele range, né? Aquele âmbito maior. Tá certo. Né? Legal. E é isso, assim, acho que dos tímpanos, não sei. É o que eu consigo. Não, tá ótimo. Não sou um especialista, mas são instrumentos bem importantes, assim, na coisa orquestral e também mais na música mais moderna, mais contemporânea, século XX, XXI, né? Principalmente pós anos 50 do século XX, algumas pessoas começaram a fazer composições solo, assim, tem composições para tímpano solo, né? Explorando sonoridades, né? Então, por exemplo, a área de toque é um instrumento grande, né? Então, olha só o som, a diferença de som disso, né? Onde você consegue até uma nota cantável, né? Sim. E esse som aqui. Fechadão. É, mais escuro, né? Então, e aqui tem aqui também, mais no aro, assim, né? Ou você mudar a baqueta também. Né? Legal. Tem efeitos, tipo... depender de onde você toca nessa superfície, você cria efeitos sonoros totalmente diferentes. Tem peças que usam sons aqui também. Que legal. Né? Nossa, muito massa esse daí. É infinito, assim, né? Nossa. É um universo em um instrumento só, né? Totalmente. Legal. Então, esses são os tímpanos. Aí a gente tem os teclados de percussão. Então, por exemplo, esse instrumento aqui, ele tem 2 nomes. Um é em alemão, o outro é em inglês. Que quer dizer a mesma coisa, que é jogo de sinos, né? Glockenspiel. Glocken é sino, Spiel é jogo, né? Glockenspiel. Ou bells. Chama de bells mais também. Fácil, né? Mais fácil. Mas é bem comum, por exemplo, se chegar a orquestra de Cuiabá, toca o Glock. Vou tocar o Glock. O Glockenspiel, né? Então o Glock, por exemplo, é um instrumento de barras de metal, né? Legal. E ele segue a mesma afinação de um piano, por exemplo, afinação padrão, né? Então ele tem as notas, né? Dó, né? Então, e tem as 5 notas pretas do piano, que seriam, né? Então você tem, né? Tem o total cromático, legal, assim, cara. né? Então, como é um material muito duro, né? Você precisa, para bater, de um material duro também, né? Para você conseguir fazer ele vibrar. Legal. Então, geralmente, as baquetas de Glock, elas são ou de poliéster muito duro, ou acrílico, ou mesmo metal, né? Acho que é isso. Aí tem o xilofone. O xilofone, como o próprio nome diz, é xilo, né? Então é de madeira, as teclas são de madeira. E assim como o glockenspiel, ele também é um instrumento de região aguda, né? A tessitura dele está muito na região dos agudos, assim, né? Então você vê, né? Né? Então ele é bem agudinho, assim. O xilo, por exemplo, você vai conseguir outras sonoridades, essa é uma baqueta já um pouquinho mais suave, né? Ela tem um som mais doce, assim, né? Que ela já é uma borracha. Então isso já funciona, né? No xilo. O xilo, é um instrumento ficou também bem famoso com ragtime, né? E também, enfim, no Brasil,
tem xilofonistas que tocam choro, né? Muito choro no Sim. xilofone, né? É um instrumento muito legal. Quer que eu toque alguma coisa? Não sei. Pode tocar, fica à vontade. Deixa eu lembrar. O que tiver fácil aí. É muito por aí. divertido, cara. Barulhinho gostoso. Então, esse é o xilofone. E aí tem o vibrafone também. Vamos lá pra ele. Que é aquele grandão ali. Deixa eu pegar aqui só. Então, o vibra... a história do vibrafone, ela tem a ver, assim, com... século XX, assim, já, né? Então, o vibra, ele tem uma especificidade que é o pedal aqui embaixo, né? Esse Glock também tem pedal. Mas geralmente ele nem tem, assim. E esse pedal ele nem tá muito regulado. Mas o vibrafone é um instrumento que Depende do pedal. Que tem a ver com a sustentação do som. E aí com esse você vai tocar com 4 baquetas. Também. Por quê? Por que não? Eu posso tocar com 2 também. Ah, tá. Achei que era uma coisa tipo, esse tem que usar Não. 4. Ah, bom. Aí o que acontece, né? O vibrafone surgiu ali mais ou menos começo do século XX, desse formato, assim. Porque ele chama vibra, porque esse vibrafone não tem uma característica, ele tem um motor, geralmente. Ah, entendi. Um motor. Então esse motor é uma válvula lá que você liga na tomada, ele fica girando, e aí ela está conectada mecanicamente com uma borboleta aqui, que esse daqui não tem, mas esse modelo não tem. Mas imagina que aqui tem uma haste aqui que vai embaixo das barras, com uma borboleta que fica aqui no tubo, ó. Então cada tubo teria uma borboleta conectada por essa haste. Então essa haste vai modulando a ressonância. Legal. A ressonância, né? Então, por exemplo, se eu toco uma nota com o pedal pressionado, né? Ela dura muito tempo, né? Então, o que faz esse motor? Ele automatiza um movimento da borboleta que vai criar mais ou menos isso aqui, ó. Só que sem eu ter que ficar fazendo isso com a mão, né? Entendi. Então, por isso chama vibrafone, porque ele vibra. Foi a grande invenção, assim, quando inventaram o instrumento, falaram, nossa, e tal. Aí ele foi muito usado, assim, big band, jazz e tal, arranjo de jazz e tal. E aí teve um cara dos Estados Unidos chamado Gary Burton. O Gary Burton, ele não foi o primeiro, assim, né? Teve outras pessoas que paralelamente estavam fazendo isso, mas ele estava usando 4 baquetas. Então ele meio que criou uma técnica dele, que é a técnica Burton. Legal. A gente fala, você toca com a técnica do Burton, que é esse jeito de segurar 2 baquetas em uma mão, né? O Gary Burton ficou muito famoso, inclusive, por um solo dele de uma versão de Chega de Saudade. Isso aí era anos 50, anos 60, faz tempo já. Ele é bem novo. E um virtuose, né? Então ficou muito famoso e tal, e tocou com um monte de gente, tocou com Chick Corea. Nossa. Vixe, tem disco dele, né, com Chick Corea e tal. Muito bom. Então, a técnica com 4 baquetas, você consegue fazer acordes, né? Você consegue fazer mais de 3 notas, né? Nossa, que da hora. Então, esse é um dos instrumentos que eu mais estudei na minha vida. Assim. Toquei muito, fiz muito repertório,
tenho disco gravado também. Olha só. É um instrumento que ele é muito legal porque ele serve tanto como um acompanhador, né? Tipo, acompanhar uma melodia, né? Então você acompanhando os acordes enquanto alguém tá cantando ou tá fazendo a melodia. Ou ele pode ser um instrumento melódico também, né? Por exemplo, a própria peça que eu toquei ali, fizendo vibra, né? Então ele é muito cantado também, né? Ele canta muito. Total. Eu toco uma música. Toca mais que você quiser, meu. Muito massa isso daí, pelo amor de Deus. Por exemplo, dá pra fazer harmonia e melodia. Por exemplo, tem Thelonious Monk, né? Então, por exemplo. Oba! Nossa, que incrível dá pra você fazer as duas coisas também. Isso é literalmente música para meus ouvidos. Nossa, demais. A tal da música aí, né? Então é isso, esse é o vibrafone e tal, e tem a marimbosa ali também. Vamos logo nela. Essa é a marimba, né? Como você pode ver, é o maior de todos. A marimba é de madeira também, assim como o xilofone, né? Sim. Só que a diferença dela é o âmbito, a tessitura, né? Mesmo, que ela é mais grave que o xilofone e não tão aguda quanto. Entendi. Né? Então, apesar de ser de madeira também, ela pega outro âmbito de notas. Essa mais grave e outra mais aguda. Isso. Apesar de serem de madeira e tudo. Isso. A marimba tem uma coisa na história da marimba que ela é um instrumento encontrado em muitos lugares do mundo. Igual como se fosse uma coisa tipo tambor. Sabe o tambor, genericamente? Sim. Tambor você vai encontrar em todos os continentes, nos povos originários, né, de todos os continentes, algum tipo de tambor. Né? Então a marimba é meio isso assim também, sabe? A presença muito forte na África, né, de marimbas assim, de vários tipos, foi muito determinante. Sobretudo também, pensa assim, né, a expansão da Europa, expansão colonial da Europa, né? Então a música europeia, ela foi também incorporando instrumentos. Você vê, por exemplo, a música mesmo a música orquestral do final do século XIX, a orquestra é muito maior do que a orquestra do século XVIII. Sim. Né? Foram acrescentando instrumentos e o naipe, onde foi mais enxertando coisas, foi o naipe de percussão. No final do século XIX também tinha aquela feira cultural, as feiras culturais em Paris e tal. Então, colonialismo, né? Então, assim, muita coisa, artefatos, pessoas, grupos e, né, enfim, eram levados para a Europa como entretenimento, assim. Então, você tinha lá uma feira em Paris que tinha lá grupos da Indonésia, grupos africanos da África subsaariana, sim. né?
como uma vitrine, assim, né? A gente tem, nesse contexto, compositores que vão ter contato com isso, né? Por exemplo, Debussy, né? Você fala assim, Debussy, por que Debussy tem umas sonoridades tão diferentes e tal? Foi tão revolucionário, né? Debussy, ele frequentava essas feiras, assim, e aí ele ouvia música da Ásia, ouvia música de outros lugares do mundo, monte de lugar e e incorporava aquilo, Sim. né? Então, os instrumentos foram sendo incorporados também. Nisso, eles foram sendo modificados, né? Então, foram criando-se maneiras de construir e tal, né? Indústria, né? Formas de manufaturar Sim. ou não manufaturado, tipo industrial mesmo, né? Mas como é de madeira, ele é essencialmente tem uma parte manufatura muito importante, né? Porque é madeira, né? Não tem como maquinizar toda a produção disso. Sim. Nossa, eu tô falando pra caralho. Então aí você vê, tem marimba, os balafons na África subsaariana, por exemplo, que são barras de madeira e tal, a estrutura vai ser diferente, vai ser com cabaças, né? Tubos de cabaça. Seriam tipo as variações de um desse aqui, por exemplo. Isso. Tá. Exatamente. No Japão, você vai encontrar também. No México tem tipos de marimba muito interessantes também, que com tubos de madeira e ela tem uma sonoridade como se fosse um bzz, assim. Né? Então a nota ela não é purinha assim, pá, ela vai sai um bzz, bzz, né? Então tem variações, um monte. Infinitas. Infinitas. Então, aqui você vê é um som mais escuro também, né, do que o vibrafone, Sim, né? Fechadão. E ele não dura tanto, né? Ele morre. Né? Mais sequinho o som. Isso, que é a característica da madeira, né? Certo? E aí, como você pode ver, eu também consigo tocar ele com 4 baquetas, né? Aí eu posso falar também um pouco de outras técnicas de 4 baquetes, porque eu falei daquela do Burton, né? O Burton segura uma assim. delas. Aí pra esse, quais outros que tem? Tem a outra técnica que eu estudei, que é Stevens, que é outra pessoa que inventou, que as baquetes ficam assim, né? Mais separadas. Mais assim, abertas. Tá vendo? Isso. Né? Aqui também, por exemplo, o que eu posso tocar? Eu posso tocar uma... O que eu posso tocar? O que você quiser, uai. Vou tocar um trechinho de uma peça japonesa, de uma compositora chamada Keiko Abe. Ela é bem famosa, ela tá viva ainda, já tem uns 90 e poucos anos, E ela foi solista desse instrumento. Ela é solista ainda, ela toca ainda. Ó, louco. E compôs um monte de peça, trabalhou com compositores japoneses e do mundo todo, estreando peças, né, para esse instrumento. Dá uma palhinha aí pra gente.
Que massa! Incrível, pô. Que isso! Muito bonito. Por aí. Putz, eu não preparei nada pra tocar assim, tipo, sabe? Cara, mas isso não preparar nada? Caraca! Não lembro, sabe? Tipo, esqueci. Não, mas pô, só pra mostrar. Sim, caraca, já dá pra mostrar. Que isso. Mas é isso, assim, marimba também foi outro instrumento que eu estudei bastante, assim. Meio que o meu forte, assim, na percussão, né? Toco bateria, toco outras coisas também, instrumento de mão, né? Mas isso aqui foi o que eu mais fiquei tempo, assim, esse tipo de técnica. Foi o hiperfoco. Um pouco. Mas acho que é isso. Esses são os teclados. Aí, se vocês quiserem, posso mostrar. Tem as congas. Aí o resto é meio, tipo, pequenezas, assim. Esse aqui é o que é mais diferente, sabe? Eu gostei disso, assim. É o seu forte, assim, e é o que acho que tem mais variação também. Então, isso. Eu gostei muito de ficar nisso, assim, manter isso. Gostei muito. Beleza. Se quiser, posso tocar outra coisa aí. Toca o que você quiser, meu. Eu tô aqui, ó, só de... Nossa, que máximo. Caraca. Esse foi Blue Monk. Nossa, demais. Acho que é isso aí, velho. Gastei. Nossa agora. senhora, você me deu aula pra caralho aqui. Que é isso? Não, tamo Deus junto. Não, obrigada por ter topado fazer essa loucurinha aqui num sábado. Não, foi legal, é massa. É bom. Muito bom, muito bom. Se fosse dia de semana, ia ser mais legal, porque ia ter aluno. Total. Tipo, ia ter aula, aí vocês iam ver. Corridão, aí... não, imagina. Não pra ser isso, mas, pô, obrigada legal demais. também não ter ninguém, que aí vocês têm tempo de fazer a parada acontecer, né? Com certeza. Vai ser muito bom. E é isso. Encerramos. Bom demais. Totalmente. Valeu, muito obrigada. Obrigado você. Yes. Acabamos. Tá feliz. Tô feliz.